Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior a definição de spin e como o spin garante que dois elétrons ocupem o mesmo orbital. Vamos passar agora para a regra do preenchimento dos orbitais. Vocês sabem que a eletrosérie está dividida em níveis e que cada nível está subdividido em subníveis. Esses subníveis são os subníveis S, P, D e F. Cada um desses subníveis está dividido também em orbitais, sendo o subnível F subdividido em um único orbital, e esse orbital é representado por uma numeração, que é o número 0. O subnível P está subdividido em 3 orbitais, começando a partir do orbital central, que vale 0. Para a direita, nós temos o orbital mais 1, e para a esquerda, nós temos o orbital menos 1. O subnível D está dividido em 5 orbitais, começando também pelo orbital 0. À direita, nós temos os orbitais mais 1 e mais 2, e à esquerda, nós temos os orbitais menos 1 e menos 2. E para terminar, o subnível F está subdividido em 7 orbitais. À direita, nós temos os orbitais positivos, que vão até mais 3, e à esquerda, nós temos os negativos, que vão de menos 1 até menos 3. Em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber um segundo elétron. Na prática, como isso fica? Imagine que eu tenha que distribuir 6 elétrons no subnível P. O subnível P possui 3 orbitais. Eu vou representar esses 3 orbitais através de quadradinhos. Então, nós temos aqui, a partir do centro, o orbital 0, o orbital mais 1 e o orbital menos 1. Como fica, então, a distribuição desses 6 elétrons segundo a regra que eu acabei de enunciar? Essa regra é chamada de regra de Rand, ou regra da máxima multiplicidade. Quando nós formos distribuir esses 6 elétrons, cada orbital deve receber o primeiro elétron, e só depois que todos os orbitais tiverem o primeiro elétron é que eles vão receber o segundo elétron. E como representar esses elétrons? Através das setinhas, através dos spins, começando sempre com o spin que é negativo. O primeiro elétron a ocupar o orbital terá sempre o spin igual a menos meio. Como nós temos 6 elétrons, aqui nós já temos o primeiro elétron. O segundo elétron, obrigatoriamente, vai ocupar o segundo orbital. E o terceiro elétron vai obrigatoriamente ocupar o terceiro orbital. Agora, como nós temos mais 3 elétrons, nós vamos continuar preenchendo, só que com o spin invertido. Agora o spin será positivo. Por quê? Porque nós vimos na aula anterior que para que 2 elétrons possam ocupar o mesmo orbital, eles devem ter spins contrários. Então, aqui agora nós temos o quarto elétron, o quinto elétron já ocupa o próximo orbital e o sexto elétron, por fim, preenche completamente o subnível P. Um tipo de questão que é comum de surgir é a questão que pergunta o spin de um elétron específico, como aqui está descrito aqui. Qual o spin do nono elétron do subnível P para o átomo X que contém 17 prótons? Se é um átomo neutro, como ele tem 17 prótons, ele também possui 17 elétrons. Fazendo a distribuição desses elétrons em subníveis, nós chegamos à seguinte configuração. Vocês podem observar aqui que nos subníveis P, nós temos um total de 11 elétrons. O exercício quer saber qual é o spin do nono elétron que ocupa o subnível P. Então, nós vamos olhar somente para esses elétrons que ocupam subníveis P. Esquece o subnível S, ok?
Contando a partir do primeiro subnível P preenchido, que é o subnível 2P, o nono elétron está com certeza localizado no subnível do nível 3, porque no primeiro subnível P preenchido nós temos um total de 6 elétrons. Então, obrigatoriamente, o nono elétron está no subnível P da camada 3. Representando esse subnível P através dos quadradinhos, vamos começar a distribuir esses 5 elétrons que ocupam esse subnível, começando a organizar os elétrons. Se nós temos 6 elétrons no subnível P do nível 2, o primeiro elétron que eu vou colocar aqui equivale ao sétimo elétron. Então, nós temos aqui o elétron de número 7, o elétron de número 8 e o elétron de número 9. Vou terminar de preencher porque nós temos um total de 5 elétrons. Para o elétron de número 9, que é o elétron de nosso interesse, vocês podem observar que o spin é o spin negativo. Então, para esse elétron, S é igual a menos meio. Se ele tivesse perguntado sobre o décimo elétron, o spin para esse elétron é positivo e igual a mais meio. Agora, para finalizar a aula, observem o seguinte. O último subnível preenchido com elétrons desse átomo possui um único orbital que não está totalmente preenchido. O que isso significa? Significa que este átomo ainda pode receber aqui um único elétron e isso tornará este átomo estável. Nós dizemos que esse átomo tem tendência a estabelecer uma ligação química justamente para conseguir preencher este espaço que está aqui vazio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.